Fala, povo de Deus, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série, O Poder da Oração. É isso mesmo, eu tenho certeza que depois dessa série, a tua vida de oração não vai ser mais a mesma. Você está preparado para acessar segredos e revelações extraordinárias à luz das Escrituras Sagradas sobre a oração? Está preparado? Então vem comigo depois da vinheta. Vamos lá? E para esse primeiro vídeo eu tenho uma pergunta: como obter respostas nas nossas orações? Como obter respostas nas nossas orações? Lembre-se que lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo ele está dizendo que toda sorte de bênçãos já nos foram liberadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma das verdades mais extraordinárias que eu trago para a minha vida, que tudo aquilo que eu preciso já está em um lugar liberado pelo Senhor. O Senhor Deus, antes do meu nascimento, do teu nascimento, Ele falou: olha, eu vou liberar algo para o meu filho, para a minha filha, antes mesmo da existência dele, e tudo vai estar aqui, disponível. Existe um banquete disponível para suprir todas as tuas necessidades. Mas o lugar aonde todas as respostas, todos os milagres, tudo que você tem clamado ao Senhor, está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é justamente aonde nós precisamos acessar por meio das nossas orações. Eu quero destacar 3 textos aqui com você. O primeiro texto é de Efésios 6:18, que diz assim: orem no Espírito com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O texto de Efésios está dizendo: orem no Espírito. Agora o interessante é que esse Espírito aqui, E maiúsculo, se trata então do Espírito Santo de Deus. Exatamente, orem no Espírito. Então ele está dizendo que a minha oração, a tua oração, ela precisa ser direcionada ao Espírito Santo de Deus. Você se lembra que o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor, Ele é o nosso consolador, Ele é quem intercede por nós, porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar nem mesmo como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por mim e por você. É o Espírito Santo que pega todas as minhas súplicas, todas as minhas orações, todas as minhas petições e traz a tradução de tudo isso para que possamos acessar as bênçãos, os milagres e as respostas dos céus. Então o primeiro ponto que eu quero destacar a partir desse texto é que as nossas orações precisam ser direcionadas ao Espírito Santo. Como você tem direcionado as tuas orações? É claro que o Senhor Ele nos ensina. Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, orem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você já conhece a oração. Agora, tudo isso nós fazemos no Espírito Santo. Entenda que todo o movimento de Cristo na terra, tudo que o Senhor Jesus fez, todos os milagres que Ele realizou na terra, foi por meio da unção do Espírito Santo. Lembre-se que quando Jesus, depois que Ele foi tentado pelo diabo, nós vamos entrar nesse assunto em um outro momento, mas só para recapitular, lembre-se que Jesus foi tentado pelo diabo, e a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Antes disso, Jesus havia passado por um evento extraordinário que foi o seu batismo, e naquele batismo ele recebeu a presença do Espírito Santo de Deus e uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Lá na tentação no deserto, uma das primeiras coisas que o diabo faz é confrontar Jesus, dizendo: se você realmente é filho de Deus, faça isso, isso e aquilo. Primeira convicção que você precisa ter para que as suas orações sejam eficazes, sejam orações realmente que atraiam resposta dos céus, é saber quem é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem é o Espírito Santo de Deus na minha vida? Ele é o nosso consolador, o nosso intercessor, e aquele ao qual captura todas as nossas petições, todas as nossas orações. Por isso Paulo disse: orai no Espírito. Mas ele fala algo muito importante também: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Muitas pessoas não estão alcançando respostas, talvez você seja uma delas, nas suas orações, porque são orações sem perseverança, são orações vazias. Eu vou deixar aqui na descrição um texto para você
mas eu quero recapitular um outro momento nas Escrituras Sagradas, que é onde Jesus está falando sobre o poder da oração. E Jesus está falando sobre uma mulher, uma viúva, que estava ali fazendo petição a um juiz iníquo, a um juiz injusto. E aquele juiz, ele estava demorando muito a atender o pedido daquela mulher. Mas tem um porém, aquela mulher foi perseverante, foi insistente, e ela venceu aquele cara pelo cansaço. Ele falou: então eu vou atender o pedido dessa mulher, porque senão ela não vai parar de me importunar. E Jesus, logo depois de contar esse episódio, essa parábola, Jesus ele fala: se um juiz iníquo foi capaz de responder uma mulher por sua perseverança, uma viúva por sua perseverança, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que tem prazer em atender os nossos pedidos, em realizar os nossos sonhos. Então entenda uma coisa: a tua perseverança é uma chave de extrema importância para que você possa ter resposta nas tuas orações. Então segue mais essa palavra-chave: perseverança. Persevere nas tuas orações. Agora vamos lá, que tem um ponto muito importante que eu quero trazer para você em um outro texto, que está aqui em 1 Coríntios 14:15, que diz assim: então, o que farei? Orarei com o Espírito e também orarei com entendimento. Olha que chave poderosa, mais uma vez o apóstolo Paulo, que nos revela aqui na carta revelada à igreja de Corinto. Ele está falando: olha, vocês precisam orar com o Espírito, e agora esse Espírito é com E minúsculo, está falando do seu Espírito. Tem uma frase muito interessante que eu amo, do meu pai espiritual, apóstolo Marcos Antônio, que ele fala que a fé, ela é, claro, a certeza das coisas que não vemos, convicção daquilo que esperamos, mas em prática, a fé é um movimento do Espírito, do meu Espírito, do teu Espírito. Então, quando nós nos movemos em Espírito, nós acessamos as realidades espirituais. Então veja, se tudo que nós precisamos está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu só posso acessar o que eu preciso por meio do Espírito, porque é o meu Espírito que se conecta ao Espírito Santo de Deus, para que possamos acessar milagres extraordinários. E ele fala: então ore com o Espírito e também ore com entendimento. E eu conecto a Romanos 12, quando ele fala sobre o culto racional. Olha só, é você entender aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo. Existe um grande empecilho contra as orações dos santos, que é o espírito da religiosidade. O espírito da religiosidade, ele sempre vai te induzir a orar de uma forma religiosa. E como que isso, como que é essa forma religiosa? Você ora sem entendimento. Você já reparou? Por isso que nós não falamos muito sobre a reza, porque a reza são orações repetidas, e por meio das repetições as pessoas elas acabam não entendendo, né? Se deixa passar o verdadeiro sentido dessas orações. E até mesmo pessoas, quando fazem a oração do Pai Nosso em um formato de reza, elas estão perdendo o verdadeiro sentido, porque elas estão orando da boca para fora. Entenda que eu não estou julgando ninguém, estou falando que existem pessoas que oram o Pai Nosso da boca para fora. É como aquela pessoa que pega a Bíblia no Salmo 91 e abre ali na sua casa para espantar mal olhado. Mas o poder da palavra não está nisso. O poder da palavra está em capturar a revelação. Primeiro, você captura a informação, essa informação gera em você uma revelação, e a partir dessa revelação você consegue acessar princípios espirituais que vão, claro, fundamentar a tua fé, fundamentar as tuas petições, as tuas orações. E eu te digo uma coisa: é impossível que as tuas orações não sejam respondidas, se você está orando no Espírito Santo, com o teu Espírito e com entendimento. Você está me entendendo? Você está ligado? Deixa o teu comentário aqui daquilo que Deus está falando com você a partir desse primeiro vídeo. Eu sei que tem muita coisa ainda que Deus vai falar com você, porque está falando comigo e meu Deus, estou bombardeado aqui por revelações dos céus a respeito da oração. O terceiro texto que eu quero ler com você está em Tiago 5,16, e aqui nós vemos um ponto extremamente importante quando ele fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha só, a palavra do Senhor está dizendo que a oração também ela tem o poder para curar. Quando eu estou orando por uma outra pessoa está orando por mim, está falando que se é gerado no mundo espiritual um poder de cura. Mas olha só, mas ele continua dizendo assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outra versão que você mais conhece, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cara, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas agora eu te falo uma parada: como que a nossa oração vai ser eficaz
Se a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, se a Bíblia fala que não existe um justo sequer, meu Deus, agora é um negócio assim. Talvez você fala, que paranoia é essa, que loucura é essa, como é que a minha oração vai ter efeito se primeiro, a palavra do Senhor está falando que eu preciso ser justo para que ela seja uma oração eficaz. Aí aqui é onde eu entro em um outro ponto muito importante, e eu quero justificar apenas com algumas referências. Gênesis 15:6, a palavra do Senhor fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Espera aí, como assim? Abraão ter crido em Deus o tornou justo? Exatamente, existe uma chave poderosa nisso, porque antes da existência da lei, alguém foi justificado pela graça mediante a fé. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Você consegue entender? Mais uma vez eu falo sobre o mover do Espírito. A fé, a convicção, a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos, é também um movimento do Espírito. E Abraão, diante da circunstância em que ele estava, ele decidiu crer em Deus. E olha só, foi uma fé louca demais, porque Deus fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, você está em um lugar confortável, você está no meio da sua família, no meio da sua parentela, mas eu tenho algo para te revelar, eu tenho algo para fazer na tua vida, e através da tua vida, que vai revolucionar o mundo, né? Você conhece o final da história, eu conheço o final da história, então a gente pode traduzir dessa forma. Mas na hora, Deus fala simplesmente assim: ó, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você consegue entender que a única garantia de Abraão foi a fé? E é por isso que a palavra do Senhor está nos dizendo que Abraão creu em Deus. Olha só, versículo 6 do capítulo 15: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então você é justificado pela tua fé, é pela graça mediante a fé, por meio disso que vem a salvação. Então, você quer ser justo para que a tua oração seja ouvida? Primeiro você tem que crer no Senhor. E agora tem um outro ponto a respeito disso. Para que eu possa ser justo, justificado em Cristo Jesus, eu preciso confessar os meus pecados. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, ele não pode prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então eu vejo, eu percebo que diante dessa verdade, Abraão alcançou a misericórdia de Deus e foi tido como justo, porque primeiro ele creu, mas a atitude de Abraão em crer em Deus atraiu a misericórdia, porque com certeza ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou ali os seus pecados, ele abandonou a idolatria, porque Abraão era de uma família completamente idólatra. Então ele abandonou o pecado, ele creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Agora, o terceiro e último ponto, eu quero falar com você sobre alcançar a justiça, para que as nossas orações sejam orações eficazes. Está aqui em Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aqui está a chave de um justo que consegue ter respostas extraordinárias por meio das suas orações, porque a oração de um justo é eficaz. Ele está dizendo: olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado. Então você precisa ser crucificado em Cristo, você precisa renunciar às tuas vontades, o teu eu, para se apropriar das vontades de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, para que as tuas orações sejam eficazes, para que você possa obter respostas no tempo oportuno. E eu finalizo com um texto que está em Hebreus 4:16, que diz: achegai-vos ao trono da graça com confiança, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Entenda que este é um tempo oportuno para que você se achegue diante de Deus, dobrando os teus joelhos, orando com entendimento, orando sim com fervor, orando com o teu Espírito, no Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor trará respostas extraordinárias para você. Amém? Queridos, eu tenho certeza que a partir desse primeiro episódio, você vai acessar respostas extraordinárias nas tuas orações. Mas no próximo episódio, eu quero falar para você algo que, meu Deus, eu viajo, é algo extraordinário, que é a forma como a oração acontece. Você quer saber como a oração acontece? Qual é o processo da nossa oração nos céus? A Bíblia fala exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre a oração de Daniel, sobre o propósito de 21 dias de Daniel, e eu vou falar sobre
como que a oração de Daniel foi respondida. É como se eu estivesse pegando o relógio, abrindo ele para você, e você vai ter acesso não apenas à hora, mas também às engrenagens nesse próximo episódio. Eu espero que edifique a tua vida, assim como esse também acredito estar edificando. Deus abençoe e até o próximo episódio da nossa série, O Poder da Oração. Shalom, shalom!